Audiovisual. Audiovisual, gente. Audiovisual não é só cinema, não é só TV, não é só novela e não é só TikTok. Audiovisual é uma linguagem. Uma linguagem que a gente usa o tempo todo como... É um recurso que a gente usa para tudo, hoje em dia, né? Na videochamada, no TikTok, em tudo que é coisa. O vídeo, com as suas linguagens, com seus códigos próprios, ele vem se tornando uma das principais ferramentas que a gente usa para se conectar, para se encontrar, para construir comunidades e para imaginar possíveis futuros, né? Se é essa linguagem que a gente fala hoje, em grande parte da nossa vida, né? Se é assim que a gente se comunica, que linguagem é essa? Que língua é essa que a gente precisa falar? Eu queria propor aqui, a gente voltar rapidinho no tempo, fazer uma viagem rápida no tempo, para o começo do século XX, para a gente entender um pouquinho da história do cinema, que é a origem do audiovisual, para a gente entender que linguagem é essa. Como foi que o cinema se consolidou como uma forma de comunicação e de arte distinta das outras? O que tem no cinema que é diferente das outras coisas? E o que isso tem a ver com a gente aqui agora? Essas perguntas, elas têm várias respostas. Vários profissionais tentaram responder essas perguntas de diversas maneiras. Eu escolhi uma resposta específica, baseada na minha própria preferência pessoal. Eu queria falar um pouco sobre o cinema soviético. Parece meio sisudo esse assunto, mas vai ser legal, eu prometo. Lá no começo do século XX, tinha uma galera fazendo filme, uma galera construindo a linguagem do cinema, né, construindo aqueles primeiros fundamentos do cinema. Né, nesse ecossistema, um nome que se destaca muito é esse cara meio esquisito aí que está aparecendo na tela, que é o Sergei Eisenstein. Para ele, o que define o cinema, o que caracteriza o cinema é a montagem, é a edição. Por quê? Porque, através da edição, é possível uma combinação de ideias que, antes, não era bem possível. Era uma coisa meio nova ali. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte. Uma imagem, ela diz uma coisa. Uma segunda imagem, ela pode dizer uma outra coisa. Quando a gente combina essas duas imagens através da mágica da edição, elas duas juntas têm o poder de construir um terceiro significado. Num filme dele de 1925, chamado A Greve, ele usa a edição para construir uma metáfora. Ele mostra uma cena, né, de um grupo de trabalhadores sendo violentamente reprimidos e, junto dessa cena, né, ao lado dessa cena, ele mostra um animal indefeso sendo abatido. Ele está dizendo que essas duas coisas são a mesma coisa. Ele está construindo essa ideia através da edição. Isso se tornou um fundamento do cinema, se tornou uma das principais, vamos dizer assim, principais regras gramaticais do audiovisual. Mas isso é maior do que o cinema. Não é só uma estética, não é só uma forma de fazer filme, um capricho. É mais. É uma forma de ver o mundo. É a ideia de que as grandes transformações da sociedade acontecem através do embate, do confronto entre coisas que se opõem. Mais ou menos como duas placas tectônicas que se confrontam, constroem uma montanha como resultado. A gente está falando de um movimento cinematográfico que surgiu, né, depois de um movimento político, né? Logo depois da Revolução Russa, essa forma de fazer filme começou a ser feita ali naquela região. E esse movimento político foi um movimento político que derrubou uma monarquia e instaurou uma nova configuração social naquele lugar, né? Um embate de ideias produziu uma nova configuração social, né? E isso, né, se consolidou na forma como se faz filme até hoje. Até hoje se usa esse fundamento para construir o audiovisual, para construir o cinema. Isso vai influenciar, por exemplo, o Charlie Chaplin, né?
O Charlie Chaplin ele faz isso no filme dele, né, alguns anos depois. A gente vai ter o próprio Stanley Kubrick fazendo isso também, uma variação dessa ideia, basicamente. E em 2019, a gente vai ter a própria série Game of Thrones fazendo isso em 2019, uma variação dessa ideia, de combinar duas coisas para construir um terceiro significado. Uma pergunta que a gente pode se fazer, quando a gente vê essas imagens, é a seguinte: quais elementos estão sendo adicionados e quais ideias estão sendo construídas nesse processo? Né? Porque o que a gente está vendo aqui, eu gosto de chamar basicamente de uma receitinha de bolo, onde a gente vai adicionando os ingredientes de 2 em 2 e construindo esse bolo no final. E aí eu chamo esse bolo de bolo semiótico. Então, esse bolo semiótico que está sendo construído através da combinação de ideias, ele é construído a partir de quais elementos? Quando a gente assiste essa cena do filme do Stanley Kubrick, né, 2001, Odisseia no Espaço, quais elementos ele está combinando? Ele está combinando um osso e uma nave espacial. O que ele está dizendo com isso? Qual a ideia que é construída? É a ideia de ferramenta. Essas duas coisas são ferramentas, são instrumentos de poder. Quando a gente assiste essa cena de Game of Thrones, que eu vou repetir de novo, quais elementos estão aí? A gente tem uma mulher, uma monarca, e essas asas de dragão que surgem atrás dela para construir uma ideia de poder, uma ideia de tirania. Esta mulher, esta rainha, ela é muito poderosa, ela é instável como fogo. Existe uma ideia de perigo, né, que aparece aí quando a gente associa a figura de uma mulher a uma posição de poder. Talvez tenha um nome para isso. Mas tem uma coisa aí sendo construída através da combinação de ideias. Trazendo isso para os dias de hoje, quais elementos a gente está adicionando? Pensando que o audiovisual é parte da nossa vida, que a gente está usando ele o tempo inteiro, quais elementos estão sendo adicionados e quais ideias estão sendo construídas nesse processo? Bom, tem um elemento, um ingrediente, que tem sido muito importante, né, muito presente nas nossas vidas, né, nesses últimos anos, onde a internet se tornou uma parte fundamental da forma como a gente faz as coisas, como a gente se comunica. Esse elemento no nosso audiovisual hoje é a nossa cara, né? É o nosso rosto. Mas espera aí, não é só o nosso rosto, literalmente. Não é só a nossa cara fisicamente. Não é só uma selfie. É também a nossa forma de ver o mundo, é também as nossas reações, é também o nosso jeito de ver as coisas, né? Existe até um gênero do audiovisual que se consolidou nos últimos 10 anos, que é o React, né? Então, o React, o que é um React? É a gente estar assistindo a reação de uma outra pessoa. Aquela figura que está ali na tela, aquele influenciador, aquele criador, a visão dele é o que a gente está assistindo. O olhar dele, né? A reação dele naquela pessoa. O olhar daquela pessoa é o espetáculo. O olhar daquela pessoa que é o espetáculo. A gente está assistindo o olhar de uma outra pessoa. Falando em olhar, tem uma escritora que eu gosto muito, que ela fala umas coisas muito interessantes sobre o olhar. O nome dela é Bell Hooks, e ela publicou um ensaio em 1992 chamado O Olhar Opositor, à Espectadora Negra. Nesse texto, ela fala sobre cinema, e ela fala sobre como o cinema ele é uma ferramenta, ele se tornou uma ferramenta muito importante na construção da autoestima de pessoas negras. Então, e ela fala sobre como a subjetividade de quem assiste constrói significado. Quem está assistindo um filme constrói um significado. Na comunicação, a gente aprende que uma mensagem ela não é só uma coisa que sai de um lugar e chega unilateralmente no outro lugar. Não, é uma troca. Quem está recebendo aquela mensagem, quem está lendo, quem está olhando, também está construindo significado. O espectador, o leitor, né, o olhar constrói significado. E a Bell Hooks fala do olhar como um instrumento político, um instrumento de transformação social. E ela fala também que, historicamente, o olhar foi negado a pessoas negras.
Quando ela fala isso, ela está falando, claro, de escravidão, de violências estruturais, de vários problemas que ainda meio que persistem na nossa sociedade hoje. E ela coloca o olhar como uma espécie de elemento transgressor e elemento de transformação. Né? O olhar de quem está assistindo, né, como ela está falando de cinema, o olhar de quem está assistindo constrói significado, e ela quer, com esse texto, né, ela se propõe a reivindicar o direito de olhar. Ela fala, eu não quero só olhar, eu quero que o meu olhar transforme a realidade. Eu quero que o meu olhar transforme a realidade. É possível isso? É possível transformar a realidade construindo novas formas de olhar? No contexto de hoje, com essas tecnologias que a gente usa hoje, com essas formas de comunicar que a gente usa hoje, é possível transformar alguma coisa? Porque, assim, a nossa cara está na câmera o tempo inteiro. Tem uma câmera na nossa cara o tempo todo. Né? O nosso olhar está sendo capturado o tempo inteiro. A gente está usando isso com uma perspectiva transformadora? O que a gente está fazendo com isso, né? Com essa linguagem? Que linguagem está sendo construída nesse processo? Né? Porque é importante a gente pensar que essa linguagem que a gente trabalha hoje, audiovisual, né? A gente sabe que tem algumas regras específicas, essas tecnologias que a gente usa, essas ferramentas que a gente usa, a rede social, né, esses grandes instrumentos, né, de rede social, né, elas não são neutras. Né? A gente está tendo que existir dentro desses ambientes, sendo condicionado a criar nesses ambientes, né, e construindo a linguagem nesse processo. A gente é parte desse processo, mas existe uma outra parte desse processo, que são essas grandes empresas que, né, onde a gente tem que existir nelas, né, e postar conteúdo nelas e tal. Né? Elas não são neutras, elas são parte da sociedade, elas têm um viés político, elas têm interesses políticos, elas têm interesses econômicos. Então, a linguagem que se constrói, as coisas que a gente posta, as coisas que a gente cria, a forma como a gente cria, não é espontânea, não é orgânica. A gente é meio que condicionado a criar de acordo com esses algoritmos e essas tecnologias esquisitas que a gente nem entende direito o que é. A gente é condicionado a criar dentro dessa lógica, e essas ferramentas, elas recompensam determinados tipos de conteúdo em detrimento de outros, baseado nos seus próprios interesses econômicos. Nesse contexto, os nossos dados pessoais, a nossa cara, que está diante da câmera o tempo inteiro, se torna uma moeda de troca. Nesse contexto, a nossa saúde mental fica deteriorada, a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas meio que derrete. Isso só alguns problemas aqui que eu estou citando, porque tem vários outros, né? Quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Então, a gente vive nesse cenário meio desolador, meio triste, caótico, meio desesperançoso. Como que a gente cria nesse cenário? E como que a gente cria com essa perspectiva transformadora? Como que a gente trabalha com ela? Né? Que linguagem está sendo construída a partir disso? Né? Dá para a gente fazer alguma coisa? Dá para a gente transformar alguma coisa? Cenário difícil, né? A boa notícia é que esse cenário desolador não é o único cenário, possível. A gente tem uma relação de troca com ele. A gente tem uma relação dialética com esse cenário. Ao mesmo tempo em que a gente sofre as estruturas grandiosas da sociedade, a gente também interage de volta com elas. E a gente, nesse processo, a gente cria algo também. A gente meio que constrói essa linguagem, não na mesma medida, né? A gente sabe que essa linguagem é construída, é meio que empurrada goela abaixo da gente, mas a gente interage de volta com elas. A gente desobedece, a gente transgride, a gente dribla as regras. Em vários momentos. Às vezes a gente posta, por exemplo, uma selfie, fingindo que é um vídeo, coloca umas animações, umas músicas lá, fingindo que é vídeo. Por quê? Porque a plataforma quer que seja vídeo, então a gente vai lá e dá um jeitinho de postar um vídeo. A gente posta um meme com um GIF animado, porque é o que dá para fazer.
E, às vezes, essas pequenas transgressões, elas alcançam isso que a gente chama, esse prêmio que a gente procura o tempo inteiro, que é esse like, esse view, essas coisas todas, né? Então, a gente está o tempo todo meio que tensionando. Existe essa tensão, né? A gente interage com essas estruturas. Como que a gente faz isso? Criando, desobedecendo, transgredindo, né? Quando a gente está nesse lugar, né, eu tenho a sensação de que... Eu tenho uma sensação de que a gente está o tempo todo jogando um monte de ingrediente na rede social, nas plataformas e tudo mais no mundo, jogando um monte de ingrediente ao vento, sem pensar muito sobre qual o resultado que esse bolo semiótico vai ter no final, quando ele sair do forno. Existe uma linguagem sendo construída, a gente está adicionando ingredientes nessa linguagem o tempo todo, mas a gente não pensa muito sobre o resultado final que vai ter. E essa conversa toda, ela é muito maior, na verdade, do que cinema, do que internet, do que TV e do que bolo. A gente está falando, nesse contexto todo, sobre... A gente está falando sobre a relação dialética que existe entre nós, que somos muito pequenininhos individualmente, e essas grandes estruturas de poder na sociedade. A gente consegue bater de frente com isso? A gente consegue transformar alguma coisa com isso? É possível fazer alguma coisa? Tem gente que já desistiu, tem gente que fala que não, que a gente é só um grãozinho de areia, num deserto muito grande, e que não dá para fazer nada. Mas eu não acho que é tão desolador assim, não. Eu acho que a gente não só tem um certo poder, uma certa medida de poder, como a gente já usa esse poder sem pensar muito sobre isso. Quando a gente cria, quando a gente posta, quando a gente reage, quando a gente existe nesse mundo aí de rede social, de plataforma, de vídeo, o que a gente está fazendo todos os dias? A gente está criando, e com esse processo de criação, a gente está construindo uma linguagem. A gente está adicionando elementos semióticos numa linguagem em construção. A gente está adicionando elementos dialéticos num processo de transformação. Se a gente faz isso sem pensar, se a gente só joga um monte de informação sem pensar muito sobre o que vai acontecer com elas, a gente tem menos controle sobre o resultado final. Mas se a gente entende o jogo, se a gente joga esse jogo estrategicamente, se a gente entende o tamanho do nosso poder de ação, de influência, se a gente trabalha de uma forma estratégica, se a gente entende a hora de transgredir, de desobedecer, de driblar a regra e de rasgar a regra, aí as probabilidades começam a ficar um pouquinho a nosso favor. Isso significa que é fácil? Não. Isso significa que é uma receitinha de bolo, onde, se você seguir passo a passo, o resultado é garantido? De forma alguma. É caótico. É completamente caótico. Mas o lado bom dessa história toda é que a gente não está sozinho nessa. Sozinho, a gente não faz nada. A gente precisa se encontrar em algum lugar. Obrigado.